Então, vamos lá. Vamos estudar hoje o capítulo 16, versículos de 6, a 10, chamado para Macedônia. Macedônia. Estou economizando papel aqui, funciona? Pode ler, por favor. Vamos lá. O chamado para a Macedônia. Atravessaram a Frígia e a região da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de falar sobre a palavra na Ásia. Ao chegarem a Mísia, tentavam seguir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Passando pela Mísia, desceram para Troade. Numa visão durante a noite, tornou-se visível para Paulo um varão da Macedônia que estava de pé, rogando-lhe e dizendo: ao atravessar a Macedônia, socorre-nos. E como teve a visão, imediatamente buscou dirigir-se para a Macedônia, concluindo que Deus nos tem chamado para evangelizarmos. Pequenininho, né? Só 5 versículos de novo. Quer que eu leia na outra Bíblia? Na Bíblia de Matusalém. Aí não enxergar ali. Então, visão de Paulo em Crete. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Apresentava-se diante dele, em pé, um homem da Macedônia, que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo que teve esta visão, procuramos perto da Macedônia, certificados de que Deus nos chamava para ir lá e evangelizar. Não teve diferença Um pouco. dessa vez. Mas as palavras, você vê que interessante. O estilo literário é muito diferente. A Gleide entrou. Olha, Gleide, larga de ser folgada, vem pra cá. Tá aí no ar-condicionado, né, Gleide? Ela tá morando em uma mansão agora. Será que ela está ouvindo a gente? Olá, Gleide, boa tarde, tudo bem? Bom, pessoal, A câmera está abrindo. Pode continuar, gente. Não está Boa falhando, não. Boa tarde, Gleide, tudo bem? Boa tarde. A minha filha está me ajudando, que eu estou apanhando. Muito bem. Bem-vinda, Gleide. é interessante que nós estudamos semana passada, Soraya, que o Paulo, dessa vez, com os filhos, ele saiu da Antioquia da Síria, e, diferente da primeira vez que eles foram para o mar, para Chipre, eles voltaram no caminho, por terra. Então, eles voltaram para Derbe, e depois foram para Icônio e para Listra, ou Listra e Icônio, os dois ali. Que era aquela cidade que ele tinha sido apedrejado. Ó. Netinha, Gleide. Ai, que lindo! Que lindinha. Oi. Fofinha, hein? E lá ele teve contato com um novo discípulo que tinha sido se apresentado como cristão, que é o Timóteo. E aquele Timóteo tinha produzido muitos frutos. E aí, a partir daí, o Timóteo é convidado, né, pela mãe, né, pela sogra, né? Elas pediram para ele acompanhar, porque ela tinha que ir para a Grécia, né? Resolver alguns assuntos do... A avó tinha que resolver os assuntos do marido, uma coisa assim, que tinha falecido. E ele era um jovem, a Meire disse que na faixa de 13 anos. Já fazendo cura, ele converteu 2 dos que fizeram o apedrejamento de Paulo, outra vez que Paulo esteve lá. Eu até hoje eu fiz nem. Nem a minha eu não fiz. Nossa! Então eles estão subindo de volta para o caminho que eles acabaram, né? No finalzinho eles estão começando no fim, né? Agora por terra. E para chegar, o objetivo de Paulo, cada viagem tinha um objetivo. Aqui não fala, mas ele tinha um objetivo principal, que era Roma, que ele acaba depois só na terceira viagem, chegando até lá. Mas
ele começa a subir. E aí o primeiro caminho, o que era? Passa pela Ásia. A Ásia está lá no mapinha, assim, se a gente olhar, tem Éfeso lá, tem Milito, tem umas outras cidades. Mas quando ele vai passar pela Ásia, ele tem essa... Olha lá, ó, atravessaram depois a Frígia e a região da Galáxia, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, provavelmente, né, num detalhe aqui, mas aqui depois a gente vai ler, vai explicar melhor, os espíritos, né, imbuídos da Boa Nova ali, anunciaram para ele de alguma forma, que não seria o momento ainda. Porque tem uma passagem nas Escrituras que fala que o Messias, ele ia propagar a palavra, e a palavra é o próprio Jesus, né, é o próprio Cristo. A gente às vezes acha que a palavra é só a Boa Nova, não, é o próprio Cristo. Levar a palavra é levar Jesus por todas as nações. Então, por que ele estava sendo impedido ali naquele momento? Porque ele não era o momento ainda, por algum motivo, não estava fértil para se propagar naquele lugar, na Ásia. Poderiam haver perigos desconhecidos, poderia não ser o momento, poderia haver outras prioridades, né, como a própria Macedônia, precisar chegar mais rápido ali. Tem um monte de possibilidades, né? Mas a gente percebe avançando cada vez mais, né? Claramente um trabalho dirigido pelos bons espíritos, né? Pela equipe de Jesus. Tinha um projeto espiritual. A gente não pode perder. Só que os espíritos precisam de nós. Estejamos a gente prontos com mais um dia bom. Mas é você, então vai, nós vamos ser orientar você para esse caminho, né? Então, a reflexão que eu faço também é que para nós agora, né, no arroz com feijão, as coisas pequenas que a gente... Quando a gente acerta alguma cesta, não precisa ficar assim, vai descer. Marlene, você vai perceber que esse é o cerne, não sei se está de acordo, né, desses versículos. O que você está falando aí é a lição principal. Pelo menos que a gente extraiu aqui porque tem 70 possibilidades ou infinitas, né? Essa simplicidade aí. Você talvez esteja já sendo inspirado para introduzir o assunto. É isso mesmo. E sabe outro detalhe que também eu acho que vale a pena comentar? Sobre a obediência, né? A obediência desses missionários, né? De obedecer a esse planejamento que a Marlene falou. Porque eles poderiam, assim, arrombar, vamos falar assim, essa porta que não era para ser aberta aí. Já aconteceu com vocês? Às vezes você bateu uma porta que não era para ser aberta naquele momento. E você falar, nossa, não valeu a pena. Revoltado, às vezes, né? A gente tem que saber esperar. Calibrar a percepção, a paciência. Porque a vida da gente é todo um recorrido similar a essas viagens. E as circunstâncias vão trazendo as experiências. É até bonito aqui nos textos, que ele fala, né? O tempo, vou até ler a frase que o Estevão deixou para eles, né? Isso não é do Estevão, não. Vai estar no outro texto, que ele vem atrás assim. Vai estar no WhatsApp. Primeiro o Estevão fala para eles no texto: tempo da luz do céu, a luz das sombras. Todos os irmãos te esperam no caminho infinito. Caminho infinito. Que tem bastante a ver. Aí depois, no outro texto aqui, a gente pode ler mais para frente, o Ana fala assim: recebamos o dom das horas, com quem sabe o tempo é o mais valioso empréstimo. O Senhor é a nossa estrada. E convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta do nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida.
Então, é interessante isso, porque sem querer pregar a passividade, porque a gente tem que ter autonomia, fazer tudo. Mas, ao mesmo tempo, uma certa entrega, né? De você falar assim, eu vou fazer minhas escolhas, estou de pé, estou trabalhando, igual você faz. Mas eu também vou prestar atenção no que está vindo, esse tempo, né? O que o tempo está costurando para mim. É o que eles estavam fazendo. De uma forma missionária, a gente tem que costurar isso na nossa própria vida, no caminho da nossa própria vida. Cada minutinho tem um pouquinho disso. E esses minutos, assim, imagina para Paulo, hoje a gente tem carro, avião, né? Você vai daqui a São Paulo em 4 horas, 3 horas, dependendo da velocidade. Pensa bem esse trajeto todo, quanto tempo demorava? Não, a dificuldade. Cidade, deserto. Depois a gente vai ver ali falta de dinheiro, né? É o que você falou da obediência externa, né? A entrega total. Missionário, né, gente? Missionário. Eles eram mais para a espiritualidade que. Não é? Lembrar a Gleide e o Ives aí, que sempre que quiser conversar, falar alguma coisa, só abre o microfone, ou levantar a mãozinha, tá? Vocês ficam à vontade. O Antônio falou que vai mudar de computador. Eu acho que é curtinho. E a gente, assim, é curtinho, não é? Você tem mais 2 dedos? Eu acabei não comentando com você. Você passou? Acho que você passou esse aqui. Eu vou ler, é verdade. Deixa eu ver aqui. Sim. Ó, travessia, qual que você colocou? Eu peguei só o... Na verdade, eu li o capítulo todo e recortei só esse pedaço. Que tem esse, ó, travessia da Frígia Galáctica. Depois tem um chamado a Macedônia. Tem um aqui muito interessante, que é em direção a Macedônia, encontro com Lucas. Esse está aqui. Esse está aí, né? Esse está aqui. E esse não. Deixa eu ver se está. Pedir para travessia. Tá tudo curto, então dá pra gente. Então, vamos lá. Gente, se eu estiver lendo baixo, é só me avisar, tá? Travessia da Frígia e Galácia. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do evangelho na Ásia, quando uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia com amoroso acento: Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que, representando o Mestre Divino junto do apóstolo dos gentios, o concitava a semeadura em outros grupos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado: tenho assim que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo. Aliás, reconheço que estas regiões já receberam a semente divina. E assentaram depois de uma pausa. Dessa vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontram os obstáculos e vencidos, para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Os 2 discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos.
Que bonito, né? Me chama a atenção para ver varanda. Isso para sombras, né? Ah, tá. Outras formas. Você acha que... Não, Isso, ótimo. Isso. É porque aí, depois a gente vai ler esse outro pedaço. Vamos tentar esse primeiro, que o Ramon fez uma consideração muito interessante. Porque você viu que ele fez o seguinte comentário. Aqui a gente já foi bem recebido agora dessa vez, a semente já foi lançada, tudo ok. Aí olha o que ele fala, nossa, é muito forte isso. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontram os obstáculos. Olha, eu vou lá para os obstáculos agora. Gente. Aquilo que precisa. Vencê-los. E vencê-los. Que intrepidez, né? Para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as coisas. Que é o que A gente procura muita facilidade. a zona de conforto. Eu imagino, desculpa. Não, imagina. Assim, eu acho que é próprio do ser humano, né? Essa tendência a buscar a comodidade. A gente tem dificuldade de fazer esse mundo se zero. Então, isso faz com que se mobilize muita coisa dentro de si. E você vai sabendo que você vai encontrar dificuldades, né? E esse enfrentamento das dificuldades é que vão fazer, né? Possivelmente é o que guarda as coisas mais importantes, né? E às vezes a gente tem dificuldade de enfrentar na nossa vida. Né? Não, é interessante que eles eram desbravadores. Primeiro, eles tinham um auxílio escancarado da espiritualidade, né? Que era legítimo. O próprio Estevão se manifestando aqui. Só eles que tinham que ir. Eles que tinham que desbravar. Espiritualidade. O espírito não apanha, né, Marlene? Pelo menos aqui, né? Então é para deixar. Tem que ser lá, né, amigo? Tem que ser os encarnados. E o nosso testemunho é agora eu comigo mesmo. E a gente não dá conta de fazer isso. Eu não dá conta. Na verdade, a gente também, talvez, não invista nesse contato com a espiritualidade, quando eu, com o meu anjo da guarda, talvez como eles investiram. Eu, pelo menos, Soraya, eu olho que o meu anjo da guarda, Está sempre presente. não tem nenhuma dúvida, assim, da presença e da importância, assim, o tempo inteiro, mas eu acho que eu falho, né, no sentido de não é ele que fala comigo, sou eu que falo, no sentido de ouvir mais, de se conectar, porque quando eu estabeleço a conexão, a gente, todos nós, né, a gente sente essa conexão. Quando ela acontece em momentos importantes, a gente fala, nossa, por que eu não faço mais isso? Então, eles mantinham isso, né, de uma maneira, eles tinham uma constância nisso, que eu não me vejo nessa constância, que eu acho maravilhoso. Ainda bem, só bem. São coisas lindas, né? É porque isso que vocês falaram é mais força ainda, se a gente pensar. O nosso papel é a jornada interna. A nossa caminhada, igual que o Paulo fez, estava fazendo aqui, imagina que é a gente caminhando dentro da gente, lutando como inverno. Então, aquelas coisas que já está tudo acomodado, beleza. Agora a vida vai trazer outros desafios, em forma de pessoas, em forma de enfermidades, em forma de desafios que vão provocar, e a gente tem que reagir com um pau. Porque eu não sei quanto a você. No meu caso, eu cruzo os braços, faço assim um bico desse tamanho. Eu também. Começo a chorar, né? Eu acho que nós somos maturos, né? E esse exercício de provocações que o tempo vai trazer. Porque a gente, às vezes, olha aqui, tem que ter esse olhar também, não é nenhuma crítica. A gente olha pelo lado externo. Eles foram, eles fizeram a viagem, eles concretizaram, eles espalharam o Evangelho, graças a isso nós estamos estudando. Mas é claro que não cabe a nós ainda fazer o que eles fizeram.
Somos missionários, como eles são. Mas cabe a gente fazer essa jornada interna. Vai automaticamente virar um pouco disso, porque aí as pessoas vão se influenciando. É por isso que é a questão do tempo, né? Os minutos. E é o caminho infinito. Não é? Porque você vai vencendo cidades, existências, e vão aparecendo outros desafios. É que a gente entende, porque a experiência de encarnar, desencarnar, né? Encarnar e desencarnar. E por que, por exemplo, às vezes alguém sofre em resgate, ou alguém sofre e não é resgate. Alguém sofre em missão, alguém sofre em prova mesmo, que faz parte do burilamento, e nem é resgate. Então, a gente inclui esse mecanismo que a gente entende. E Deus nos ajuda a lembrar dessas coisas. Na hora que a gente estiver querendo fazer bico, né? Verdade. Gleide, Iris, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí que a gente está falando, tá? A vida é uma série de problema atrás do outro, não é isso? Porque é uma trajetória, uma vivência, um mergulho na carne útil. Tem que ser para vencer, tem que ser para transformação. Então, eu acho que os acontecimentos, querendo ou não, mesmo que a pessoa mais fuja, né, fuja da sua trajetória, a própria vida vai trazendo os obstáculos, desafios. Por isso que na jornada de Paulo, ele não adiantava uma estagnação. Agora acabou a perseguição, acabou. Não é. Sempre desafio para que aquilo se cumpra, né? Por isso que eles falam em André Luiz, não sei, completistas, né? A maioria não é completista, quer dizer, que faz, que completa a programação reencarnatória. Poucos. Então, tá bem o desafio dos primeiros cristãos, é o mesmo desafio nosso. Não é que não vai aparecer problema, toda hora vai aparecer mesmo. Agora, esse preparo, talvez esse estudo, o estudo do evangelho aprofundado, tudo isso, nos leva a ficar mais atentos. Eu acho que o grande diferencial é esse. Você fala, peraí, eu estou estudando, estou nos grupos, estou mergulhada numa comunidade, né, que estuda espiritismo, e isso ajuda muito, porque a gente fica sempre em estado de alerta para próximo desafio. E isso nos prepara emocionalmente, é um preparo emocional. Então é muito bom, porque não te pega de surpresa, o emocional é trabalhado antes que a coisa aconteça, porque vai acontecendo, irremediavelmente vai acontecendo. É isso que eu acho da vida, né? E desse texto que hoje vocês estão estudando, né? Bom. E é mesmo, né? Apesar de existir uma infinita distância, às vezes, quando a gente acaba passando por algum momento, a gente acaba lembrando isso tudo, né? Aí você fala, nossa, Paulo passou por tanta coisa, estou passando por essa... E eu aqui, por uma ruguinha do que ele passou lá, eu estou resmungando. Com certeza, ressoa no nosso íntimo. A gente não pode perder de vista que Paulo já era um homem forte, que era espírito, que tinha nobreza, né? E que tinha conhecimento. Só que ele estava trabalhando para o outro time, jogando no outro time, né? Estava jogando no outro time. Mas ele era fiel ao time que ele jogava, né? Então, quando ele mudou de time, o empenho foi o mesmo. Essa mesma força, né? Ele entendeu tudo. E o tempo ficou zero. Que aí foi isso que ele fez que a gente precisava fazer. Em 3 anos ele deu conta.
Em É verdade. 72 não tem. Você vê, ali ele passou pelo cadinho e foi a parada. Ali ele foi. E ainda, para doer mais na ferida dele, fizeram os dois que ele tinha prejudicado, né? Prejudicou os dois e a família. Gente, isso aí não deve ter sido fácil para ele. Mas na culpa, né? Então, mas ele trabalhou, até que ele teve coragem de conversar com eles. Se a gente for guardadas as proporções, é isso que nós estamos vivendo, né? Claro. E a gente precisava ter ousadia dele, ousadia de volta. Outra palavra bem interessante para a característica de Paulo, ousadia, né? Ousadia para ser simples. Então, é que ousadia. Ousadia para aprender a ser simples. Porque, no fundo, é as nossas soberbas que fazem a gente não conseguir praticar. Então, até foi muito legal o que a Gleide falou. O estudo do NEP, pelo menos para mim, é bom, porque ele vai meio que dando uma sensibilizada maior. E aí, digamos que a gente gosta de falar mais atento, né, Gleide? Parece que o olhar fica um pouquinho mais aberto para a gente perceber a hora que, não, peraí, né? Chegou a hora de eu testemunhar, de eu viver aqui dentro que eu estudei, que eu aprendi, o que Jesus me ensinou. Você vai ver aqui que eles passam pela cidade natal dele, e agora nessa etapa ele dá mais uma exumada, mas com muita maturidade. A Evânia fala isso aqui, é muito legal. Vamos ler, então. Só perguntar para o Iris. Iris, quer fazer algum comentário até esse momento? Não, tá tranquilo. Pode seguir que tá ótimo. Tá bom ouvir vocês. Ah, joia. Qualquer coisa é só abrir e falar, viu? Aí a gente vai continuar, então, né, no chamado de... Para Macedônia. É o decorrido aí, né? Pode ler? Pode. Antônio. O chamado para Macedônia. Decorrida uma semana, lá foram a pé, procurando a missa. E, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo-o a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se cansadíssimos em uma hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia que identificou pelo vestuário característico, a acenar-lhe ansiosamente, exclamando: "Vem e ajuda-nos." O ex-doutor interpretou o fato como uma ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros, logo pela manhã, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem por mar, baldo que estava de recurso. Entretanto, concluía, creio que o mestre lá nos facultará o necessário. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. E como teve a visão, imediatamente buscou dirigir-se para a Macedônia, concluindo que Deus nos tem chamado para evangelizar. Aqui, espera, né, para ingressar a Macedônia. Aqui é outro. Aí já é outra parte. É brincando do Lucas Chile. Mas aqui não é um comentário. Aqui. Deixa eu ver, do 18. Ou não, é uma continuação. Mas não é essa parte. Não, né? Aham. Quer que eu leia ele? Dá uma olhadinha. É interessante que, Ah, é aqui, ó. Desse aqui que eu comentei. é interessante que Só comentário. você vê. Agora, o Paulo teve o sonho que ele tinha que encontrar esse senhor, esse homem da Macedônia, mas ele estava sem recursos.
fiquei pensando assim na gente quando é feito de calça curta, né, nas situações da vida, não? Por situações duras, quaisquer que sejam. E aí, como que o Paulo reagiu aqui, né? O mestre nos facultará o necessário. A Soraya começou falando do anjo da guarda dela, né? Que nunca, ostensivamente, mostra o amparo, né? E isso acontece com todos nós, né? Para todos nós. E, às vezes, a gente se emociona de pensar, porque uma vida, por mais longa, a gente começa a perceber que ela ainda é curta. Mas imagina com um cara que fumou um espírito, ficou só acompanhando a gente durante toda essa trajetória. Tudo bem, lá o tempo é diferente. A forma de significar as coisas, mas deve ser uma dedicação muito constante. E eu fico pensando, às vezes, que elas dão uma canseira, Não tem corpo, não. mas nesse caso do espírito protetor, normalmente é mais ou menos o tipo da gente, né? Assim que fala. Um pouco mais. Não é aquela coisa, mas é mais. É sempre de uma... Eu imagino dos espíritos, né? É sempre de uma ordem superior. Imagino mais ou menos assim. Você está na faculdade, vai fazer doutorado, tá? Você não tem... Orientadora. Orientadora tem que salvar esse. Eu acho que é isso. Ele gosta. Não tem problema, pode usar. E ele quer ter o seu sucesso, orientador, né? Assim, ele quer o seu sucesso, anjo de guarda também. Eu adoro estudar sobre anjo guardião. É. Assim, quando a gente lê a respeito, ele gosta de ser construído. Então é isso que eu estou falando, é orientador, né? Ele gosta. Que, assim, não tenha... Dirigir ao meu. Assim. É tão lindo. Precisa ter mais intimidade. Eu não vou falar. Eu já fui falar isso para evangelizar. Qual que é o nome? Muito íntimo. Aí não, né? Aí você está querendo demais. Mas olha, tá aí uma dica boa, se eu inventar um nome aqui, Sabe por interessante. que eu não? Porque eu fiquei... Uma coisa é eu conhecer você, ter confiança em você, mas não sei nem se é um nome. Você que deu o nome para ele? Foi que falou. É o que tem. Não é o nome dele, né? Ah, Mas ele não está ligando também, tá? Ele está tentando. Então, para mim, ele é o fulano. Aí, quando eu quero conversar com ele, eu chamo ele. legal. Eu tenho uma íntimo dele. Eu tenho uma música. Você tem aí, né? Essa música, eu falo assim, que se eu tiver esse merecimento, assim, ao desencarnar, seria a primeira pessoa que eu queria, o primeiro espírito que eu queria encontrar. Mas vai ser assim. Nem me fala que eu choro só de E eu queria, assim, que essa música poder dar um abraço. Você que criou a música? Não, é uma música que eu sempre penso. Eu também tenho essa experiência, né? Aquela música Nova Luz do Vento. Foi com ela que eu despertei quando eu dei minhas andadas no YouTube. Aconteceu tanta coisa na minha vida. Aí um dia eu estava sozinho, comecei a ouvir essa música, comecei a chorar. Chorei, ouvi-la umas 4 vezes, chorando. Eu acho que a música é uma linguagem... Hoje eu ouvi ela de novo, ainda hoje de manhã. A música, eu acho que facilita muito essa coisa. É uma linguagem que ela te permite até o Eu acho que é o ponto alto da arte, né? É o ponto alto da arte. Ela permite a comunicação à distância, né? Coisa mais linda. Aí eu não sei ainda verdade. E o anjo da guarda gosta. Ele gosta de ser consultado, gosta. que você peça conselhos. Nunca é demais. Então, eu acho que a gente Sim, faz tem pouco que uso fazer dessa amizade relação, com porque ele se sente feliz. da segurança. Gente, se a gente pensar, Deus trouxe as leis naturais, mas ele trouxe alguém para nos orientar, né? A gente deixou a gente... O grande anjo da guarda da humanidade. Só Deus planos maiores, é muito interessante. Aí você pega Ismael, o Brasil, né? Maria como sentimento de coração do mundo, né? E Jesus São como muitos governador. Olha que legal. ajudam, né? Sem falar os anônimos, né? E Que a a gente gente... quer ajudar.
Muito bom. É muito interessante. Eles tinham muita conexão, né? É a coisa mais linda, assim, quando a gente... Você viu qual a inspiração ali? Paulo inspirado, né? Ele tinha que pensar em Palestina, mas inspirado. Então, a Marlene comentou no início, eles tinham um suporte muito, muito grande, né? Até por essa evolução, esse planejamento anterior. Isso devia ser um monte de reunião, hein? A hora que eles dormiam. Rapaz, Para começar, eles saíram da espiritualidade já para esse propósito. Não tem dúvida disso, né, gente? Não tem dúvida disso. Agora, chegou aqui, teve um desvio aqui, outra colar, mas depois reconectou, né? igual o GPS, O Estevão recalculando. foi o grande. O Estevão foi o grande. Vamos dizer, aglutinador. E eles não desprezavam tudo. Essa conexão, ela é tão importante porque, você imagina, do mesmo jeito que eles tinham assédio dos bons espíritos. Você pode falar mais alto? Ai, perdão, Perdão. do mesmo jeito que havia o assédio dos bons espíritos, deveriam ter os espíritos que queriam atrapalhar também. Sim, é um monte, né? Então, por isso que eu acho que a situação deles era muito mais crítica, né? No sentido de manter essa conexão, porque na hora que eles eram intuídos, que eles eram inspirados, eles saberiam distinguir, né? Isso influenciava escolhas, né? Sim, Escolhas de caminhos, de decisões que eram... Qual caverna dormir? Não, Ou dormir ao relento? não é? Eu podia passar alguma frequência, eles estavam com dinheiro para ajudar Jerusalém. Eles foram arrecadando na caminhada. E assim, essa certeza de que não ia faltar nada, né? De que o necessário ia ser suprido. Quando que a gente se aventura em alguma coisa, entrega nessa certeza, sem ter nada palpável, né? É muito forte. Muito. Nossa. É muito forte. Eu tenho uma amiga, essa semana, eu acho tão engraçado, ela faz supervisão de estágio em um lar de idosos. Ela leva os alunos para fazer a supervisão lá do atendimento, e ela não é espírita. Aí ela falou assim, os espíritas são muito estranhos mesmo. Aí eu falo assim, ela falou, vocês são muito loucos, vocês vão se aventurando. Eu vejo lá o responsável, ele vai fazendo as obras, e todo mundo fala assim, eu não sei como, mas ele fala que vai dar certo e a coisa acontece. E vai, eu falei assim, não é o espírito, é toda pessoa que tem uma... Né? Ixi, conheço um punhado de evangélico. Não é, eu falei assim, não é. Mas é interessante que a pessoa que tem essa conexão, né, mais trabalhada, vamos pensar assim, ela tem certezas, né? Mesmo diante do recurso que ainda não é completo, que ela vai, né? E ela se coloca ali, né? Capitaneando às vezes algumas coisas, e os recursos vão surgindo, né? Parece que o fato dela acreditar faz com que a coisa se concretize, né? Você falou isso aí, tem um morador que vem para mim, ele é espírita, mas tem umas contradições, mas eu gosto de ouvir algumas coisas dele, Maurício Crispim, sabe, de Goiânia. Aí ele tava falando que uma vez eles estavam fazendo uma construção, né, e o mestre de obra chegou e falou o seguinte, precisa colocar cobertura aqui de madeira, e eu só tenho mais essa semana. Aí foram olhar no carro, chamou um time. Aí pegou, chamou os dois lá, falou, cada um vai para um lugar, vamos ver se a gente consegue um patrocinador aí. Você vai para um lado, eu vou para o outro, e cada um foi e ninguém conseguiu. Só que naquele não tinha celular e tal, ninguém falou para ninguém, não conseguiu. Vai dar um dia lá, não vai estar, o cara não vai fazer. Teve um fornecedor, era madeira, né? Um fornecedor de madeira, que já tinha fornecido madeira para eles no passado. E foi tirar um pedido para outro cliente, tirou errado o pedido, colocou o endereço deles, chegou esse caminhão de madeira lá, o construtor falou, deve ter conseguido, pegou a madeira, desceu do carro e levou o final de semana inteiro. Aí chegou lá, né, no começo da semana, tudo prontinho, aí
fulano, por que você conseguiu, né, a madeira? Eu não consegui com ninguém. Ah, então deve ter sido outro. Fulano, e você? Ah, eu também não consegui, não. Ué, chegaram no papel, olharam lá, foi fulano, vou entrar em contato com eles. Aí entrou, você mandou a madeira para nós. Ué, mas essa madeira não era para ter entrado aí, não. Mandei errado. Sabe que eu tive que olhar junto? Aí ele falou, primeiro caso de estelionatário espiritual. Quem tiver que pagar depois. Aí o cara pegou e falou, então vocês me pagam do jeito que vocês quiserem, então. Aí, então é interessante você ver que existe uma movimentação do outro lado, mas isso não é por acaso, gente. Né? Conta vários casos. De alimento, né? Mas eu acho que as pessoas que pensavam mais próximas assim, da gente hoje, que muita gente vive hoje, que fazem isso, são pessoas que têm essa força interior, né? Você mais quer ser, Vai fazendo, né? E vai acreditando que vai. Tipo, põe o pé e estrada dentro. É muito. Você mais quer ser sonhou. Não sei como é que sonhou. Ele sonhou com Belém, Cecília, igual, e depois veio cá e falou com Jesus. Não é? O próprio cara que voou também sonhou. Vocês acham que é o quê? Maravilha. Acho que a gente está precisando investir nessa conexão. Vamos. E assim, principalmente, né? Aprender a ter essa capacidade empreendedora de construir as coisas, tá? Mas lembrar que isso também é nosso mundo íntimo também. Essa mudança também existe para nós. Então, estou tendo a oportunidade de acompanhar a Marília. Como que ela está? Eu sempre ia perguntar. Tá, na hora que eu leio os textos dela, você vê que é a coisa mais linda. Ela está sofrendo tanto, mas os textos são tão lindos. Ela tá arrancando lições do fundo da alma dela. É impressionante, mas a gente sabe o quanto que ela está sofrendo. Mas é um prova, um exemplo, gente, porque de algum lugar sai, né? Eu olho muito para minha esposa, porque ela teve um impacto muito profundo na minha vida, na vida da Cláudia, né? Positivamente, nos rumos que a gente tomou e tudo mais. E aí você vê essa pessoa tem essa importância na sua trajetória. Sofrer tanto, você fala assim, mas a primeira coisa que vem, fala assim, mas ela não merece. Né? Essa é a primeira coisa que vem. Mas aí você começa a compreender, né, que nem eu estou livre, ela também está livre. E a gente vai vendo o mecanismo da vida. E você começa a entender melhor e ver como Deus é pródigo em enviar a ajuda de outras formas. Ainda que você tenha que estar com o punhal da dor ali, te torturando mesmo. Então, acho que é por aí, assim, a gente perceber isso, né? Você deu o exemplo da conjunção para fazer a cobertura lá do Maurício. A gente também vai ser assim com a gente, no nosso trajetória interior. A gente só tem que lembrar disso. Cantar a música do Hoje da Guarda, chamando pelo nome, né? Chamar Jesus, e fortalecer essa fé ainda mais diante da dor. A gente vê a nossa Lucélia, né? Um testemunho também muito grande para a gente. Nós nem imaginamos o que ela deve estar vivenciando lá no mundo interno dela. Às vezes eu fico triste. Gente, ai, fazendo essa trajetória, ela está fazendo a estrada dela. Sabe o que acontece também, gente? Aquela palestra do Haroldo lá foi muito interessante, porque abriu um horizonte interessante. Muitas vezes a gente quer conduzir a nossa vida de cabo a rabo e acha que a gente tem o poder de tudo. E não, tem momentos que você tem que falar assim, não, a condição agora, pai, é sua. Eu consegui conduzir só até aqui. Né? Então, ele está falando do perdão lá. O Divaldo fala isso, que a Joana ensinava para ele, falou assim, fiz a minha parte, o resto é de Deus. Eu falava assim,
Ela ensinava para sabe que nada está frio. Você olha, tem mais algo, pode ter certeza, vai lá e faz. Né? Mas chega uma hora que você fala, contigo. Ei, mano, é fácil. A gente quer resolver tudo. Criança, né? O mais difícil é a constatação, e aí vem a humildade, né? De saber que a gente não está. Também entender que muitas vezes, quando a gente está nessa interação com os espíritos, nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer. Lembrar. Né? E aceitar isso e compreender, porque você vê, estavam indo para um lugar, né? A gente fala assim, ó, mas não é para ir, você vai. Você fazer isso e confiar nisso é algo muito. Porque quando a gente vai falar coisas da guarda, a gente tem que ter cuidado, porque não é para ter razão. Né, com os bons espíritos. Então, assim, é para realmente ouvir. E essa escuta, ela tem que ser uma escuta ativa. Exatamente. Aí você vê, esse Macedônio aqui era Jesus e Estevão, né? Era uma pessoa anônima. Mas o que você estava falando antes, né? Eu acho impossível conseguir ouvir, se não tem um terreno preparado. Mesmo nós, nas nossas dificuldades, tanto que a conexão é melhor quando a gente está preparado para isso, porque não é todo dia que a gente está, nós não somos constantes como eles eram, assim. Nós não temos essa constância, né? Mas reconhecer essa constância, também reconhecer que existia um preparo para isso, que é o que você trouxe, né? Que é essa limpeza aí interior para poder se abrir, né, a essa escuta, a essas possibilidades. A gente vai continuar lendo, que vocês vão ver que a gente está falando, complemento isso aqui, é interessante. Você quer que leia aqui também? Não, isso não precisa. Em direção à Macedônia, encontro com Lucas. Saindo à rua cheia de sol pela manhã, eis que o apóstolo fixa o olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas, que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui, disse Paulo com grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O pregador do evangelho apresentou ao médico os novos companheiros, falando-lhe dos objetivos de sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos a bordo de grande embarcação ali ancorada em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse. Muito impressionado com o encontro, deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a evidência da véspera. E convicto da assistência do mestre, naquele instante, falava com segurança. Estou certo de que o Senhor... Estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza. Não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da boa nova. Quando contou que estava só no mundo, com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação acentuando. Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação.
Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso. Sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos, que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir, até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou: tens razão. Quer cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino, sentindo-se triunfante. Irei contigo, concluiu Lucas. Entre os 4 discípulos do Cristo, houve enorme júbilo. Ai, que legal. Aí, para encontrar o Lucas aí, né? Você vê. É outro exemplo do telhado aí. Não é? Sonha, acorda, fala, nós vamos, tem um costão. Aí, encontra o Lucas, cara. Se fosse hoje, né? Você mandava um saco. Não, pega um voo ali, eu pego aqui, a gente encontra ali. Vai, tem lugar, né? E logo o Lucas, né, que aquele que deu a sugestão de colocar o nome de cristãos, né, que eram os homens do caminho, chega lá na igreja de Antioquia, encontra o Paulo nas cadeiras. Aí agora reencontra, ele tem vencimentos, né, é um médico, pessoa respeitada. E o time vai só se fortalecendo, pensa bem. Chega o Timóteo, um jovem com uma espiritualidade fantástica, o Silas também. E agora o Lucas. Pensa bem, que equipe agora do lado daqui é unida com a equipe do lado de lá, né? Salve um time forte aqui também, porque os obstáculos são, né? É muito bonito, né? A gente acha que o barco está aderido, não. E ao mesmo tempo se colocar à disposição, né? Apesar de a contribuição nossa ser ínfima, né? Mas né? Se a gente... Depois o Emmanuel entra numa outra vertente aqui. Ele tem um texto no Caminho da Verdade Viva sobre essa passagem, que é a aparição do varão da Macedônia. Né? E ele chama atenção porque a gente está sempre querendo ter visões, receber cartas, ler livros de grandes nomes. Você viu que o Espírito de todo, quem que assinou? E ele fala que não, mas tem que tomar cuidado, porque naquela visão ali foi um desconhecido. Né? E aí ele aqui, ó, é útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos levou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Ele dá esse alerta aqui em relação a gente querer ficar sempre chamando as entidades, ele fala que eles também, dá também essa questão da gente ficar querendo só massagear a nossa intelectualidade. E aí é interessante, porque percebe que essa soberba, ele está falando de simplicidade, verdade. Essa abertura do coração para a gente entender o que a vida está tentando ensinar. E a gente percebe que os bloqueios e as partes endurecidas nossas que nos impedem de aprender são essa soberba que a gente traz, que tampa os nossos olhos. Quando a gente começa a perceber que a gente tem essa soberba dentro de nós, dá até uma certa vontade de você ter uma vidinha até mais simples. Não sei se vocês já experimentaram isso.
Às vezes eu tenho isso. Às vezes eu tenho bastante inveja dos ricos também. Mas é verdade. Mas eu também, às vezes, eu olho e falo assim, cara, não tá pesado, hein? Tá tão pesado, se tudo desse mais simples. E a hora que a gente vê a característica dos espíritos avançados, como Chico, como inúmeros nomes que a gente possa pensar, Irmã Dulce, Madre Teresa, essa turma, eles tinham uma simplicidade tão grande, uma humildade, que eles colocavam com leveza, e aí eles enxergavam a vida. Enxergavam as pessoas que procuravam eles, e enxergavam a vida. E aí tem até uma poesia, posso ler? Pode. Poesia aqui tá na Vereda de Luz. É um espírito que eu não tinha visto, ele chama Iveta Ribeiro. É a psicografia do Chico. Né? É mulher. Você quer ler para nós, meu menino? Lê para nós, é melhor. Não entendi nada. Lê para nós que é a voz de mulher, fica mais tranquilo. As cataratas imponentes, assumando tudo. Você pode ler virar para lá? Isso. Imagina. Desculpa, eu não conheço. Anseio. Admiro, Senhor, as cataratas imponentes, acionando turbinas, de cuja força e majestade o progresso dispõe. Se permites, porém, que algo te rogue a mais do que me concedeste, dê-me a simplicidade que puseste na frente. Admiro, Senhor, o tronco alto e robusto que domina a montanha e enfrenta sem receio a tempestade, face a face. Mas se posso escolher, viveria feliz, anônima no vale, na condição da erva que se inclina para que o vento passe. Admiro, Senhor, a seara no campo, em plena afirmação de vitória e fartura, recordando o céu verde, que em bebidas douradas se concentra. No entanto, se conscientes, que me externe mostrando o meu desejo, quisera ter o encargo pequenino da semente singela. Tem mais um pouquinho. Admiro, Senhor, todas as maravilhas que criaste, o firmamento, os sóis, os continentes, as rochas entre as quais talhaste a terra sobre imenso maciço. Dá-me, porém, a graça da humildade, que eu venha ser, no mar de tua glória, uma gota sem nome, ocupada em serviço. Olha só. E a gente pede as coisas grandes. E ela pediu as pequenas. Embora admire as grandes, porque você pega o Paulo, é uma catarata. Alimentando o tempo. Mas, cara, se a gente pudesse uma gotinha... Aí, então deixa o seu amor. Poxa, já está ótimo. Porque pelo menos a gente vai estar equilibrando. Igual nós estamos. Então, é uma certa leveza que dá, né? Porque essa soberba aqui que faz a gente não ver o que a gente é de verdade, a gente se distancia da realidade, cria uma ilusão que não existe, e se fecha para tanta beleza que tem para aprender, e se entregar à vontade de Deus. Então a gente percebe, talvez, irmãos, como o Timóteo, como o Silas, como o Paulo, como o Lucas, eu acho que eles já tinham alcançado essa simplicidade e também uma capacidade realizadora muito grande. Né? Então, aí juntou as duas coisas, mas a gente não vai chegar lá se a gente não fizer a gotinha primeiro, né? Se a gente não for um pedacinho de pedra. E às vezes, interessante, uma vez o Haroldo falou isso na palestra, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, quando Deus, ele fala assim, ninguém faz coisas grandes, Deus não permite. É por isso que às vezes o incerto, inesperado, daqui a pouco está lá, no holofote. Então a gente também precisa ficar diminuindo, mas a gente não, eu aceito. Né? Eu aceito o que eu sou, aceito o que eu tenho, eu acolho, eu até desejo, porque talvez é o que eu dou conta por agora. Está ótimo, né? E aí depois vem mais, o tempo vai forjando.
Ontem eu assisti um filme, não sei se vocês já assistiram, é bem lançamento, chama Capitão Fantástico, Eu me falar, mas eu não do sei. Netflix. É. Sem dar spoiler, mas é essa questão da simplicidade do mundo hoje, com tantas necessidades, com tantas, né, trazendo para a gente tanta coisa e você consegue viver uma vida com alegria, mas com simplicidade, família. Então, traz umas reflexões interessantes para a gente. É um filme nota 8, assim, que vai... Legal. Está no Netflix. Obrigado pela dica. Interessante. Capitão. Fantástico. Mas é isso mesmo, né? A vida atual, principalmente, né? Com o capitalismo, esse mundo que a gente vive envolvido, tantas redes sociais mostrando sempre o belo, a gente, às vezes, fica fascinado com aquela vontade de ter aquelas viagens maravilhosas. E, às vezes, a gente despreza coisas tão pequenas, um momento com os amigos, com a família, uma conversa sadia, ou várias outras coisas, né? Mas simples. Ou um trabalho simples também de você fazer. Você, às vezes, quer montar aquela creche, aquela instituição. Não, você vai lá e pega na mão de uma pessoa. Você quer ver? Eu estava vendo como fazer amigos e influenciar pessoas, o livro do mundo do business, aí, do Dale Carnegie, né? Tem uma parte lá que ele fala assim que a gente tem que aprender a chamar as pessoas pelo nome. Não sei se vocês já leram. Que eu li aquilo e falei, cara, não tem muito esse hábito, não. Vamos fazer uma experiência, né? Eu gosto muito de fazer isso. Impressionante. Eu pergunto, É perfeito. A pessoa muda, ela se sente importante, e você vê cada reação que te alcança. E é muito importante, cara, muito importante. Esses dias eu fiz uma situação, um garçom. Você vê, o cara, a reação que ele teve. Ficou me olhando, assim, muito grato, sabe? Só aquela coisa assim, fala assim, meu, isso aqui é a gotinha d'água, eu não preciso fazer. Talvez eu ainda não esteja na condição de montar uma creche, né? De construir grandes obras. As pessoas Mas, falam bom dia. bom dia. As pessoas são invisíveis. Quando você fala bom dia, a gente faz assim. Porque para quem está dentro de uma portaria, para quem são coisas simples, né? Sabe, Soraya, a gente não está acostumado a olhar para os outros e falar assim, meu irmão. esse exercício. Eu faço exercício. Às vezes eu vejo, às vezes eu caminho na rua e vejo uma pessoa assim, dá um certo medo, né? Vou falar a verdade, eu gostei. Aí eu fico assim, mas eu tenho outro dia eu ia mudar de calçado, eu falei, não vou. Seria o meu irmão. Aí eu caminhei, né? Eu estava com chocolate na mão. Eu tinha Aí eu fiquei com esse chocolate, né? Depois do jantar eu fui. Aí ele falou assim, só não tem. Aí eu comecei a rua, ele me abordou e pediu. Eu falei, eu não tenho nada, mas eu tenho esse chocolate. Você aceita? Aí ele pegou o chocolate. Às vezes nem ia tomar, porque ele estava falando mal só. Sabe quem bebe bastante chocolate? Tem importância, né? E aí eu me senti bem. Olha Eu isso. tenho feito esse exercício, sabe? Isso mesmo, Marlene, você até falou uma coisa boa, vocês me corrijam, eu vou medir uma forma de pensar. Esses dias a Claudinha estava conversando sobre isso. Eu falei assim, nossa, mas eu tenho medo de abrir o vidro do carro, do semáforo. Aí eu dei a minha opinião para ela, eu gostaria de ouvir vocês depois. Eu falei assim, olha, bem, primeira coisa, a gente tem que aprender a olhar para essas pessoas e pensar, é meu irmão, primeira coisa. Só que você precisa correr isso. É lógico. Aí eu contei para ela uma situação. Tem irmãos e irmãos. É irmão, mas tem uns que são maldosos. Então, você pode ter toda a compaixão, fazer uma oração, que não é pouco, é muito. Se for sentido, é muito. Mas dependendo do horário, dependendo do local, é melhor você não abrir o vidro. Né? E aí, porque senão fica um fanatismo, né? Então, fazer isso não por soberba. Se a pessoa estiver te interpretando que você é soberba no sinal do vidro, o problema é dela. Mas e o sentimento que está ali no teu coração,
né? É de, assim, olha, eu não vou abrir, mas você é meu irmão. Eu desejo para você. Isso. Eu até contei para ela a experiência que eu passei recentemente. Eu passei um aperto. Uma pessoa, claramente uma pessoa maldosa mesmo. Tem muita sorte até de não ter sido assaltada. Então, tem hora que você precisa se precaver, mas isso não impede de você ter o sentimento de exercitar, igual você falou, né, Marcão? E a gente... E lembrar, né, Ramon, que ele não manjou também. Pegar é verdade. porque o anjo, Faltou esse esse pedaço. meu irmão, Olha só, bem lembrado. também tem esse. Era de dia, eu estava na rua da minha casa, ali ele podia ser gritado, porque tinha muito evento de mulher. Mas a minha, eu queria atravessar a rua para encontrar com ele. Aí eu falei, aí não, né? Eu exercitei. Então, de dia, eu estava na rua da minha casa. Né? Aí a gente arrisca, né? Assim, aprende, né, cara? Você vai aprender. Realmente é difícil hoje. E o Iris hoje, está quietinho, Iris? O que você fala aí sobre essas pequenas coisas e essas grandiosidades? Qual é a sua experiência com relação a isso? Não, tá bom ouvindo vocês aqui, tá joia, tá tudo bem, tá tranquilo. A Cleide, quer você comentar? Cleide, quer falar alguma coisa? Não, só para acrescentar que as nossas realizações materiais, quaisquer que seja, ela começa na mente, no pensar. Então, quando existe um idealismo operante, uma fé construtiva, um sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Então, ter um pensamento sempre, essa imaginação no bem, nós já estamos criando, né? É o poder mental. O poder mental é a realização de todas as experiências. Então, tem que começar no espírito mesmo, porque é o espírito que pensa, né? A origem mesmo de todas as realizações, seja elas quais forem, até criar uma creche, viu, Hernan? O Ramon? Tudo começa no pensamento. Então, nós podemos começar com esse pensamento de realização. E depois a coisa vai acontecendo. Por isso que fala da facilidade, da fé que esses primeiros apóstolos tinham de realizações. Porque onde está a base dos apóstolos e das suas realizações? A base está no espírito, no pensar, na vontade dessa realização. Tem que começar no pensar. Então, começa no espírito, para depois se realizar. Por isso que fala assim, a imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É uma fonte de vitalidade, de energia e de movimento. Quem mais pensa, dando corpo ao que realiza, mais apto se faz a recepção de correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Tudo está aí na origem, né? Por isso que a gente começa o estudo, por isso estudamos Evangelho, por isso refletimos sobre o Evangelho do Cristo em nós, porque se a gente tiver essa base, nós vamos promover esses pensamentos de realizações e elas vão acontecer. Por isso que eles fizeram, e o próprio Paulo, ele foi o maior divulgador do cristianismo, foi uma proposta, mas toda proposta começa
no espírito, no pensar. Então, é essa força, né, da vida mental que temos que cuidar também. Que a maior parte das coisas nós não realizamos porque a gente fica assim, eu sou muito pequeno, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Então, todo esse pensamento, ele é infrutífero. Não, nós temos que começar a educar esse pensamento no bem, porque vai criando tudo que é realizado materialmente. Isso aí o Espiritismo nos explica muito bem como se realiza. Então, com pequena, que a Soraya falou, com pequenas coisas, com bom dia, com bom pensamento, que esse grupo que essa pessoa vai conseguir vencer essa doença, ou esse obstáculo, ou essa miséria que ela se encontra. Então, começa no pensamento. A realização começa no espírito mesmo. Toda realização tem essa origem. E é uma questão de proposta mesmo, né? Quando a gente escorrega muito nisso, porque o pessimismo, a angústia, as decepções, as nossas dificuldades, elas emperram, elas engessam a nossa criação. Nós não estamos dando vazão real ao que nós queremos no bem. Então, começa, e por isso que é nos grupos. Você vê, nós somos um grupo pequeno de cristãos reunidos, debatendo ideias, conceitos cristãos, nos fortalecendo. Começa assim, nos pequenos grupos, no fortalecimento de cada um, porque essas realizações vão acontecer. Se não for nessa encarnação, será em outra. Não tem importância. Nós vamos ser os grandes realizadores cristãos e nós estamos começando. E começa assim, né, com essa construção mental em nós. É muito interessante isso. Quanto que a gente não cresce, né, nessa base do Evangelho e em grupos. Só assim para a gente mudar, modificar, estabelecer uma organização. Até, inclusive, acho que vou falar quinta-feira até sobre paciência, mas o interessante fala que, por exemplo, se você não tiver essas virtudes todas, de paciência, de determinação, você criar isso primeiro para depois realizar. Por isso que Emmanuel fala, a fim de atingirmos qualquer objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem, e segui-lo sem recuar. Então, começa no roteiro de nossa organização mental. E é um grupo que assenta nessas bases mentais e de objetivos nobres. Nós estamos assim, nos cursos de formadores de futuros empreendedores de grandes progressos, sejam eles materiais ou da caridade. Mas, primeiro, tem que investir em nós mesmos, né? Esse investimento nós estamos fazendo a cada domingo, nesses encontros, nos pequenos encontros que nós fazemos, nós já estamos amealhando recursos. Então, eu acredito piamente que é por aí. A luta é essa, é devagar mesmo, sem nenhum reconhecimento, mas um dia seremos. Legal, Gleice, esse comentário seu. Porque é isso mesmo, né? Tudo para ser construído, para chegar no testemunho, tem que ter começado no pensamento, né? É muito legal. Então, aquela força inicial, lá da sua essência, que é o espírito, que depois vai numa atitude, que essa atitude cresce. E a gente não pode confundir, a Gleide falou muito bem nisso, dessa simplicidade dos
dos apóstolos com diminuição. E você vê, Paulo, esses apóstolos, esses discípulos eram muito simples. Porque a hora que tinha que subir para falar, a hora que tinha que subir para... Tinha convicção, tinham fé. Então, simplicidade não é ser aquele que fica ali no Fazer igual aquele cantinho. meu amigo. Quem é? Eu vou interfone. Você não está. Aí ele. Não é ninguém. Eu sou ninguém, não. Deu uma vez. É isso. Mas aí. Mas está no exercício da humildade. Né? Mas exagerado, né? Como não é ninguém, se eu aperto na tua casa, tem que falar. Você pode querer abrir ou não. Eu estou fazendo um texto cheio de texto. Não, eu não sei se faz, mas tá bom? Vamos ler para terminar. Porque ele fala, é uma carta para o médico. Tem bastante a ver com isso daqui. Você queria reservar uma do Chico? Ó, depois que eu li essa carta aqui, eu não sei se eu queria, não. É uma bronca. Do jeito dele, ele é amoroso demais. Mas olha só que legal. Fala assim, ó, paz, saúde e alegria. Recebi com muito prazer seu obsequioso cartão, pelo qual me demonstrou não haver se esquecido de minha insignificante pessoa, apenas encontrada no meio de tanta gente importante que o rodeou, curiosa e reverente em São Paulo. Guardei excelente impressão do nosso encontro, e nenhum elogio ou adulação vai ao dizer-lhe, com sinceridade, que aprecio o seu dom mediúnico. Chico falando para o outro amigo. Sei que não é motivo de orgulho para o amigo possuir a faculdade de entrar na percepção das coisas espirituais que escapam dos sentidos comuns dos homens. Entretanto, não me atreveria a exaltar o seu caráter se não quisesse dizer algumas palavras sobre sua mediunidade. Sensitivo como é, não verá no que se segue senão o fruto de minha admiração e apreço. Já preparou o tema. Como sabe, uma das qualidades mais estimadas no médium e o que o amigo possui, é a simplicidade. Oxalá jamais a perca, meu amigo. No convívio conosco, somos cheios de defeitos. Pelo fato de ter sido aquinhoado com um favor divino, mais lhe será pedido por Deus. Esse quinhão, que o torna em qualquer parte do mundo mais esclarecido, mais iluminado do que nós, precisa ser cuidado com todo carinho, porque pode ser corrompido. 3 são os grandes inimigos da simplicidade, na qual deve permanecer o bom médium: a soberba, o egoísmo e a cobiça. Seu guia familiar Emmanuel, não é outro. Tá? Seu guia familiar Emmanuel, você tem todos os elementos que a gente tocou hoje, né? Teria muitas vezes falado desses escolhos da mediunidade. Mas sempre é bom que a gente que o estima e o quer ver triunfante recorde de vez em quando a lição. Falo por longa experiência no mediunismo. Tenho visto a exaltação, a glorificação, o declínio, a queda, o aniquilamento de muitos médiuns que esqueceram na hora da prova a lição divina. Se muitos tivessem de quando em quando quem se atrevesse, como ora faço, a repisar o assunto, por certo teriam encontrado meios de sustar a marcha para o abismo, onde há choro e ranger de dentes e clamores de arrependimento. Esse você pegou de Filipe. Depois eu passo o nome aqui, que está mais para cima. Eu tenho aqui também. Da soberba
Você... Posso continuar, então? Você? Ele passou, né? Passei. Lógico que não. Da soberba, você se livrará pensando, dia e noite, que é um simples depositário de uma graça que não lhe pertence. Uma vez por mês tem que lembrar. Tem que lembrar disso. Isso não me pertence. Do egoísmo, você se defenderá usando dessa graça, dia e noite, com a maior liberalidade possível em proveito do bem. Da cobiça, se resguardará não se esquecendo dia e noite de que, se inclinar para esse lado perigoso, tirando proveito material do dom que lhe foi emprestado para o bem, só recolherá torturas espirituais que estão reservadas pela justiça de Deus aos que sucumbem à tentação. Esses três inimigos o espreitam dia e noite. Dia e noite é preciso que você ore e vigie para não tombar. A primeira réplica dos médiuns às nossas fraternais recomendações costuma ser: porventura, seria eu capaz de mergulhar da mediunidade, de me servir dela para tirar lucros materiais? Nossa resposta deve ser: não, meu caro. Nem é preciso chegar a tanto para revelar a soberba, a vaidade e a cobiça. Basta querer parecer, como médium, mais esforçado, mais trabalhador, mais beneficiado por Deus. Basta dispensar os favores da mediunidade a uns que agradam, negando-os a outros que são antipáticos, impertinentes ou simplesmente curiosos. Cobiça é ostentar a mediunidade. Cobiça é negá-la aos humildes. Cobiça é dispensá-la às pessoas graduadas com preterição das pequeninas. Cobiça é dá-la em maior porção aos confrades, aos crentes, aos amigos, aos familiares, e em menor porção com desconfiança aos inimigos. Egoísmo é a coisa que mais vemos em certos médiuns. Egoísmo é dizer, por exemplo, agora não posso, estou cansado, preciso almoçar. Ou, estou adoentado, estou triste, estou em más condições de receptividade. Egoísmo é dizer ao necessitado que acode cheio de esperança: só dou consultas em tal parte, em tal círculo ou em tais condições. Se quiser, procure mais tarde ou em tal parte. Egoísmo é temer parecer ridículo diante dos incrédulos. Egoísmo é recear uma crítica desagradável. Ora, de tudo isso o amigo se livrará, se continuar a viver na simplicidade em que eu o vi entre nós. Não saia dela jamais, por Deus. É o ardente pedido que ele faça pela amizade que lhe dedica. Seja sempre simples, sincero, de boa vontade, atencioso, despretensioso, serviçal, como aqui foi. Oxalá assim triunfe até o fim para a sua felicidade, para o triunfo do bem. Peça ao Emanuel desculpas pelo meu atrevimento de entrar na seara dele com estes avisos de irmão mais velho. É que muitas vezes ele não pode, olha que bacana, né? É que muitas vezes ele não pode, por mais adiantado do que eu, ferir o seu livre-arbítrio ou intervir nos seus pensamentos. E eu, como espírito atrasado, posso. Bastando para isso ser ousado como ora sou. É isso que ele Assim, ó, queira-me bem, escreva-me quando puder. Ore por mim, que sou pobre de coração, e no espírito das virtudes, e vivo neste vale de lágrimas,
coberto da lepra, do orgulho, da cobiça, do egoísmo. Está no livro Caderno de Mensagens, não. Caderno de Mensagens do Autor Diversos. Caramba, que linha pena que é, hein? Negócio. É massa. A gente... Eu não entendi. Você já se identificou? Não, também, né? Não, identificou quem era. Não. Ele é uma percepção, cara, que às vezes até está se falando de um você de muito. Pode ser também. O Emanuel, eu chamava dele. Pode ser. Mas eu acho que é o Chico, né? Pode me por favor. Ele não me... Pessoal, infelizmente já estamos no horário, mas penso que deu para a gente aprender muito sobre Nosso Anjo da Guarda, sobre obediência, sobre simplicidade, sobre acreditar, né? Muito bom. Acho que vai ser bom material para a gente refletir durante a semana.